Quando vi meus sobrinhos parados na soleira da minha porta às 4:30 da madrugada, completamente encharcados pela chuva de inverno paulistano, com os lábios roxos de frio e os olhos cheios de terror, senti meu sangue congelar nas veias. A pequena Júlia, de apenas 6 anos, tremia tanto que seus dentes batiam num ritmo assustador. Pedro, com seus 10 anos, tentava parecer corajoso, mas suas pernas bambas e o jeito como segurava a irmãzinha contra o peito denunciavam o pânico que sentia. Naquele momento, olhando para aquelas 2 crianças abandonadas no meio da madrugada, eu ainda não tinha ideia de que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, e que a verdade por trás daquela visita desesperada seria muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O barulho começou baixo, quase imperceptível. Era um som abafado, como se alguém estivesse batendo na porta com os punhos enrolados em pano. Abri os olhos na escuridão do meu apartamento em Pinheiros, desorientada, ainda presa àquele estado entre o sono e a vigília, onde nada parece completamente real. O relógio digital na mesinha de cabeceira piscava 4h28 da manhã em números vermelhos que pareciam gritar no silêncio do quarto. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando decifrar se o som tinha sido real ou apenas parte de algum sonho esquecido. O apartamento estava gelado, aquele frio úmido característico de junho em São Paulo, quando a garoa fina infiltra cada fresta e transforma os cômodos em câmaras frigoríficas. Eu podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar. As batidas voltaram, desta vez mais fortes, mais insistentes. 3 pancadas secas que reverberaram pelo corredor estreito e chegaram até meu quarto como um aviso urgente. Meu coração disparou imediatamente. Ninguém bate na porta às 4:30 da manhã com boas notícias. Minha mente começou a percorrer rapidamente todas as possibilidades terríveis. Um acidente, uma emergência médica, alguma tragédia com minha mãe que morava sozinha em Santo André. Joguei o edredom para o lado e levantei da cama num movimento brusco. Meus pés descalços tocaram o piso frio de cerâmica e um arrepio subiu pela minha espinha. Peguei o celular na mesinha, mais por instinto do que por qualquer plano real, e caminhei até a porta de entrada. O apartamento era pequeno, apenas um quarto e sala, mas o corredor até a porta parecia se esticar infinitamente na penumbra. Coloquei o olho no olho mágico e o que vi do outro lado fez meu estômago revirar. Não era minha mãe, não era nenhum vizinho. Eram Pedro e Júlia, os filhos do meu irmão Marcelo. Mas a cena era completamente errada, fora de qualquer lógica. As crianças estavam sozinhas, sem nenhum adulto por perto. Pedro segurava Júlia pela cintura, sustentando o peso da irmã menor que parecia mal conseguir ficar em pé. Mesmo através da lente distorcida do olho mágico, eu podia ver que estavam encharcados. Não era apenas a garoa fina que caía lá fora. Estavam completamente molhados, como se tivessem sido jogados num rio. Os cabelos de Júlia estavam colados no rosto pequeno, formando mechas escuras que pingavam água constantemente. Pedro usava apenas uma camiseta de time de futebol, já encharcada e grudada no corpo magro, calça de moletom velha e chinelos de dedo. Júlia vestia um pijama de flanela com estampa de unicórnios, mas estava tão molhado que a cor tinha escurecido completamente. Destranquei a porta com dedos trêmulos e abri. O ar gelado da madrugada invadiu o apartamento como uma onda, trazendo consigo o cheiro de chuva, terra molhada e algo mais que não consegui identificar imediatamente. Pedro me olhou com aqueles olhos castanhos enormes, vidrados, como se estivesse vendo através de mim ao invés de me encarar diretamente. Júlia tinha o rosto enterrado no ombro do irmão, tremendo violentamente. Entrem. Entrem agora. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, carregada de pânico mal disfarçado. Pedro tropeçou na soleira da porta e quase caiu, mas conseguiu se segurar no batente no último segundo. Ele não soltou Júlia nem por um instante. A menina parecia uma boneca de pano nos braços do irmão, completamente mole.
a cabeça pendendo para o lado de um jeito que me fez pensar imediatamente em perda de consciência. Fechei a porta atrás deles com força e corri para o banheiro, pegando todas as toalhas que tinha no armário. Quando voltei para a sala, Pedro havia se deixado escorregar até o chão, sentado com as costas apoiadas no sofá velho que eu tinha comprado num brechó. Júlia estava deitada no colo dele, ainda tremendo, mas agora eu podia ouvir um som saindo da garganta dela, um gemido baixo e contínuo que gelava meu sangue. Pedro, o que aconteceu? Onde estão seus pais? Comecei a envolver Júlia numa toalha grande de banho, secando o rosto dela com cuidado. A pele da menina estava gelada demais, com uma tonalidade acinzentada que não era normal. Seus lábios tinham aquela cor roxa assustadora que eu sabia, pelos meus anos trabalhando como técnica de enfermagem no Hospital das Clínicas, que indicava falta de oxigenação adequada. Pedro tentou falar, mas sua mandíbula travava de tanto tremer. Os dentes batiam num ritmo frenético e incontrolável. Consegui tirar a camiseta encharcada dele e enrolei outra toalha ao redor dos ombros magros. Ele era todo ossos e pele, costelas visíveis demais para uma criança de 10 anos. Quando foi a última vez que ele tinha comido uma refeição decente? A gente estava em casa. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz saindo entrecortada, silabada entre tremores. A mamãe e o papai saíram. Disseram que voltavam logo. Deixaram a gente com a babá. Meu cérebro tentava processar essas informações, enquanto minhas mãos continuavam trabalhando no automático, secando Júlia, checando a temperatura dela, procurando por outros sinais de perigo. Babá? Marcelo e Letícia tinham contratado uma babá? Isso era novidade para mim. Meu irmão sempre dizia que babá era desperdício de dinheiro, que as crianças podiam ficar sozinhas por algumas horas sem problema. E a babá? Onde ela está? Perguntei, tentando manter minha voz calma mesmo com o pânico crescendo dentro de mim como uma onda prestes a quebrar. Ela foi embora. Pedro fechou os olhos com força, como se tentar bloquear uma memória ruim. Depois que o papai e a mamãe saíram, ela ficou no celular um tempão. Daí tocou a campainha e veio um cara. Eles ficaram conversando na sala. A gente estava no quarto. Então ela entrou e disse que precisava sair um pouquinho, que voltava rápido. Senti um nó apertando minha garganta. Quanto tempo faz isso? Não sei. Pedro abriu os olhos novamente, e havia lágrimas se misturando com a água da chuva no rosto dele. Muito tempo. Horas, acho. A gente esperou. A Júlia começou a chorar, com fome. Tentei fazer um miojo, mas não consegui acender o fogão. Mamãe sempre tranca a chave do gás quando sai. É claro que tranca, pensei com amargura. Letícia, minha cunhada, tinha aquela mania obsessiva de trancar tudo, chaves escondidas, armários com cadeados, como se vivesse com temor constante de que algo terrível fosse acontecer. Mas nunca o temor suficiente para realmente cuidar dos próprios filhos. Continuei secando Júlia, mas a menina não parava de tremer. Precisava aquecê-la por dentro também. Levantei com ela nos braços, surpresa com o quão leve estava, e a levei até o sofá, envolvendo-a em mais cobertores que peguei do meu quarto. Pedro me seguiu como uma sombra silenciosa, ainda enrolado na toalha, deixando um rastro de água pelo chão. Coloquei água para ferver e preparei 2 copos de leite quente com muito açúcar. Não era o ideal para a hipotermia. Eu sabia disso do meu treinamento, mas era o que tinha disponível no momento. O importante era colocar algo quente dentro deles, aumentar a temperatura corporal de dentro para fora. Adicionei chocolate em pó no leite, transformando em uma bebida doce que sabia que Pedro gostava. Quando voltei para a sala com os copos, Pedro estava sentado ao lado da irmã, segurando a mãozinha dela entre as suas. Júlia tinha os olhos fechados, mas ainda tremia. Ofereci o copo para Pedro primeiro. Ele pegou com as 2 mãos, agradecendo com um aceno de cabeça, e tomou um gole grande que o fez fazer uma careta quando o líquido quente tocou sua boca fria. Devagar, Pedro. Vai queimar. Sentei do outro lado de Júlia e ergui a cabecinha dela com cuidado, aproximando o copo dos lábios roxos. Júlia, docinho, precisa tomar um pouquinho. Vai te fazer se sentir melhor. A menina abriu os olhos lentamente.
Eram olhos escuros como os do irmão, mas vidrados, sem foco. Ela tomou um gole pequeno, depois outro. Vi quando um pouco de cor começou a voltar para o rosto dela. Um leve tom rosado substituindo o cinza assustador. Mas o tremor continuava. Peguei meu celular novamente e disquei o número de Marcelo. Chamou uma vez, 2, 3 vezes. Depois foi direto para a caixa postal. Tentei Letícia. O mesmo resultado. Senti a raiva começar a ferver dentro de mim, misturada com um medo visceral que eu não conseguia nomear completamente. Pedro. Terminei de falar devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Como vocês chegaram aqui? Daqui de Pinheiros até o apartamento deles em Moema, eram pelo menos 8 quilômetros. 8 quilômetros que 2 crianças, sozinhas, no meio da madrugada, sob chuva gelada, não deveriam conseguir percorrer. A gente andou. A voz dele era tão baixa que tive que me inclinar para ouvir. Saímos do prédio. O porteiro estava dormindo na guarita. Nem viu a gente passar. A Júlia começou a chorar muito, dizendo que estava com frio e com medo. Eu disse que a gente ia procurar a tia Carol, que você ia ajudar. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Andaram. 8 quilômetros. Debaixo de chuva. No frio. 2 crianças pequenas, atravessando São Paulo no meio da madrugada, passando por avenidas perigosas, ruas desertas. Deus sabe que tipo de situação. Pedro, meu amor, como você sabia o caminho? Minha voz tremeu ao fazer a pergunta. Eu tinha visitado o apartamento deles poucas vezes, e nunca tinha levado as crianças até o meu. Como um menino de 10 anos conseguiu navegar pela cidade? Eu memorizei quando a gente vinha te visitar. Pedro tomou outro gole do chocolate quente, segurando o copo com as 2 mãos como se fosse uma tábua de salvação. Da última vez, prestei atenção nos nomes das ruas, nos prédios grandes. Tentei lembrar tudo. Achei que um dia podia precisar. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Achei que um dia podia precisar. Uma criança de 10 anos não deveria pensar assim. Não deveria ter que memorizar rotas de fuga, planejar fugas, preparar-se para ser abandonada. Mas Pedro tinha feito exatamente isso. E aquela preparação tinha salvado a vida dele e da irmã esta noite. Olhei para Júlia. A menina tinha parado de tremer tão violentamente, mas ainda estava em estado de choque, os olhos fixos em algum ponto distante que só ela conseguia ver. Precisava levá-los para o hospital. Júlia precisava de avaliação médica adequada. Hipotermia poderia causar danos sérios, especialmente em crianças tão pequenas. E Pedro também, apesar de estar mais estável, havia passado por um trauma imenso. Mas havia algo mais. Algo na história toda não fazia sentido. Por que uma babá simplesmente abandonaria 2 crianças sozinhas num apartamento? Por que Marcelo e Letícia não atendiam os telefones? E mais importante, por que diabos meu irmão tinha deixado os filhos com uma babá completamente irresponsável? Pedro, a babá. Como ela era? Você já tinha visto ela antes? Ele balançou a cabeça negativamente. Nunca. Ela apareceu ontem de tarde. Disse que era amiga da mamãe, que ia ficar com a gente enquanto eles saíam. Mas ela nem falava com a gente direito. Ficava só no celular, mandando mensagem, rindo. E o homem que tocou a campainha? Você viu ele? Vi pela porta do quarto. Era alto, usava boné. Eles ficaram conversando baixo, mas pareciam se conhecer. Daí ela disse que ia sair com ele só um pouquinho, que era importante. Trancou a porta quando saiu. Senti um calafrio percorrer minha espinha que não tinha nada a ver com a temperatura do apartamento. Isso não era negligência comum. Isso era abandono deliberado. Alguém tinha deixado 2 crianças sozinhas, trancadas num apartamento, sabendo exatamente o que estava fazendo. A pergunta era: por quê? Tentei ligar para Marcelo novamente. Nada. Letícia, nada. Tentei minha mãe, mas eram quase 5 da manhã e ela não atendia telefone nesse horário, a não ser que tocasse várias vezes. Senti o pânico começar a me sufocar. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que pudesse me orientar sobre o que fazer.
Liguei para minha amiga Fernanda, que era assistente social e lidava com casos de família no Fórum da Barra Funda. Ela atendeu no quinto toque, a voz grogue de sono. Alô? Carol? Que horas são? Fê? Desculpa acordar você. Mas é emergência. Rapidamente contei tudo. Minha voz acelerada, tropeçando nas palavras. Os sobrinhos na porta, a história da babá, a caminhada pela cidade, a impossibilidade de contatar os pais. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Depois, Fernanda falou com uma voz completamente diferente, acordada, profissional, preocupada. Carol, escuta com atenção. Você precisa levar essas crianças para o hospital agora. Não é opcional. Hipotermia em criança é assunto sério, e você precisa registrar um boletim de ocorrência. Isso é abandono de incapaz, no mínimo. Mas Fê, não sei o que aconteceu direito. Talvez os pais tiveram algum problema, algum acidente? Pode ser, ela respondeu, mas o tom era cético. Mas uma babá que abandona crianças, pais que não atendem telefone por horas, crianças que andam 8 quilômetros sob chuva na madrugada? Isso não é um acidente, Carol. Isso é um padrão. Quantas vezes você já viu essas crianças com machucados? Quantas vezes elas pareceram mal cuidadas? Eu queria discordar, defender meu irmão, mas as palavras morreram na minha garganta. Porque Fernanda tinha razão. Eu tinha visto, tinha notado. Pedro sempre com roupas velhas demais, rasgadas. Júlia com o cabelo embaraçado, sem corte há meses. As 2 vezes que tinham vindo ao meu apartamento, as crianças devoraram tudo que coloquei na mesa como se estivessem famintas. Eu tinha atribuído a apetite infantil, mas agora, olhando para os corpos magros demais, para os olhos fundos, para a forma como Pedro protegia a irmã com um instinto de sobrevivência que nenhuma criança deveria precisar desenvolver, eu via a verdade que tinha estado me encarando o tempo todo. Meu irmão e minha cunhada estavam negligenciando os próprios filhos, e eu tinha ignorado os sinais. Vou levar eles para o hospital agora, falei para Fernanda, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. E depois vou na delegacia. Eu vou encontrar você lá. Não deixa essas crianças sozinhas nem por um segundo, Carol. E documenta tudo. Tira fotos do estado delas, anota horários, tudo. Isso pode ser importante. Desliguei e olhei para Pedro e Júlia. Pedro tinha terminado o chocolate quente e agora observava a irmã com uma expressão de cuidado que era dolorosa de testemunhar. Júlia tinha finalmente parado de tremer completamente, mas parecia exausta, os olhos se fechando em intervalos cada vez mais longos. Vesti um moletom por cima do pijama e calcei um tênis rapidamente. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e mais 2 cobertores. Pedro, a gente vai sair agora. Vou levar vocês para o hospital, só para ter certeza de que está tudo bem. Tudo bem? Ele assentiu, confiante demais, aceitando demais. Uma criança de 10 anos não deveria ser tão resignada. Peguei Júlia no colo, ainda envolta nos cobertores, e Pedro me seguiu até a garagem do prédio. Meu Palio velho estava estacionado na vaga de sempre. Acomodei Júlia no banco de trás, usando o cinto de segurança da forma mais segura que consegui sem cadeirinha adequada. Pedro sentou ao lado dela, segurando a mão da irmã. O trajeto até o Hospital das Clínicas foi rápido a essa hora da madrugada. As ruas estavam desertas, apenas alguns ônibus noturnos e carros de entrega circulando. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, mas o frio continuava intenso. Dirigi em silêncio, minha mente girando em círculos frenéticos, tentando entender como tinha chegado neste ponto. Marcelo tinha sido um irmão presente quando éramos crianças. Apenas 2 anos mais velho que eu, tínhamos sido próximos durante a infância, parceiros de brincadeiras e segredos. Mas algo mudou quando ele conheceu Letícia na faculdade. Ela vinha de uma família com dinheiro, estudava administração numa universidade particular cara enquanto Marcelo fazia engenharia na USP com bolsa. Ele ficou deslumbrado com o estilo de vida dela, com as festas, com os amigos influentes. Quando se casaram, eu tinha 19 anos e estava começando meu curso técnico em enfermagem. Marcelo arranjou um emprego numa empresa de tecnologia, a mesma onde o pai de Letícia era sócio. O salário era bom,
As perspectivas melhores ainda. Eles alugaram um apartamento em Moema. Começaram a frequentar restaurantes caros, a postar fotos de viagens em redes sociais. Pedro nasceu 1 ano depois do casamento. Eu me lembro de visitar Letícia na maternidade, de segurar aquele bebezinho minúsculo e sentir uma onda de amor tão forte que chegava a doer. Prometi a mim mesma que seria a melhor tia do mundo, que estaria sempre presente, que aquela criança sempre teria em mim um porto seguro. Mas a vida se complicou. Minha mãe adoeceu, diabetes que evoluiu para problemas renais. Assumi os cuidados dela, equilibrando trabalho, estudo e as consultas médicas intermináveis. Marcelo visitava raramente, sempre com desculpas sobre trabalho, sobre compromissos importantes. Quando Júlia nasceu, 4 anos depois de Pedro, eu mal consegui visitar o hospital. Estava trabalhando turnos duplos para pagar os remédios da mãe que o SUS não fornecia. Os anos passaram assim, num borrão de trabalho e responsabilidades. Eu via Marcelo talvez 2 vezes por ano, sempre em encontros rápidos e tensos. Ele tinha engordado, desenvolvia uma barriga de cerveja prematura. Letícia tinha se tornado obcecada com aparências. Suas conversas girando eternamente em torno de marcas caras, decoração de interiores, fofocas sobre conhecidos. As crianças ficavam sempre quietas demais durante essas visitas, sentadas num canto, brincando sozinhas com tablets velhos. Eu deveria ter percebido. Deveria ter insistido em visitar mais, em estar mais presente. Mas estava tão cansada, tão consumida pela própria sobrevivência, que deixei passar. E agora, estacionando em frente ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, carregando uma criança hipotérmica nos braços, enquanto outra me seguia como uma sombra traumatizada, eu encarava as consequências da minha negligência também. A enfermeira da triagem me reconheceu imediatamente. Carol, o que você está fazendo aqui? É seu plantão hoje? Não, vim como acompanhante. Rapidamente expliquei a situação. A expressão dela mudou drasticamente, os olhos se arregalando em choque e depois se estreitando em preocupação profissional. Ela chamou um médico imediatamente. Dr. Henrique era pediatra, um homem na faixa dos 50 anos com quem eu tinha trabalhado várias vezes. Ele examinou Júlia com eficiência gentil, fazendo perguntas para Pedro enquanto checava a temperatura, pressão, saturação de oxigênio. A menina estava começando a despertar mais, choramingando baixo, reclamando que estava com frio. A temperatura corporal está em 34 graus. Ele anunciou, franzindo a testa. Hipotermia moderada. Precisamos fazer reaquecimento controlado, monitorar funções cardíacas. E essa tosse preocupa. Vou pedir um raio-x de tórax. Descartar pneumonia. Pedro também precisa ser examinado, falei. Minha voz firme, apesar do tremor interno. Ele caminhou os mesmos 8 quilômetros debaixo de chuva. Dr. Henrique assentiu e chamou outra enfermeira. Logo, as 2 crianças estavam sendo avaliadas simultaneamente em boxes separados, mas próximos. Eu circulava entre os 2, incapaz de ficar parada, verificando cada procedimento com meus próprios olhos treinados, mesmo sabendo que a equipe era competente. Foi quando ouvi a voz de Fernanda atrás de mim. Carol! Virei e quase desabei nos braços dela. Fernanda me abraçou forte, deixando que eu tremesse contra seu ombro por alguns segundos preciosos, antes de me afastar gentilmente. Conta tudo, ela pediu, puxando uma cadeira e me fazendo sentar. Relatei cada detalhe que lembrava, desde as batidas na porta até a chegada no hospital. Fernanda anotava tudo num bloco pequeno, seu rosto se fechando cada vez mais. Quando terminei, ela suspirou fundo. Isso é grave, Carol. Muito grave. A babá abandonou as crianças. Os pais estão inacessíveis há horas. As crianças estão desnutridas, você mesma percebeu. E agora hipotermia e possível pneumonia. O que eu faço? Minha voz saiu pequena, assustada. Ele é meu irmão, Fê. Eu não posso simplesmente. Você pode e vai. Fernanda me olhou nos olhos com aquela intensidade que não admitia argumentos. Essas crianças foram colocadas em risco de morte. Não por acidente,
mas por negligência sistemática. Se você não agir, quem vai? Da próxima vez pode ser tarde demais. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas a ideia de denunciar meu próprio irmão, de colocar o sistema em movimento contra ele, me enchia de um pavor profundo. Conhecia as histórias. Crianças tiradas das famílias, jogadas em abrigos superlotados, passando de lar temporário em lar temporário. Será que eu estava prestes a fazer isso com Pedro e Júlia? Como se lendo meus pensamentos, Fernanda continuou. Existe a possibilidade de guarda temporária com familiar. Você, como tia, seria a primeira opção, especialmente considerando que você tem emprego estável, casa, e as crianças claramente confiam em você. Pedro veio procurar você no meio da madrugada porque sabia que você protegeria eles. Guarda temporária. A ideia era aterrorizante e, ao mesmo tempo, fazia todo sentido. Podia protegê-los. Podia garantir que estivessem seguros enquanto tudo isso se resolvia. Mas meu apartamento tinha um quarto só. Meu salário de técnica de enfermagem cobria minhas despesas. Mas mal. Como iria sustentar 2 crianças? Fernanda tocou minha mão. Um passo de cada vez. Primeiro, vamos registrar o boletim de ocorrência. Depois, vamos acionar o conselho tutelar. Eles vão fazer uma avaliação. E sim, provavelmente vão oferecer a guarda temporária para você. Não precisa decidir agora, mas pensa com carinho. Essas crianças precisam de alguém. Assenti, me sentindo entorpecida, sobrecarregada. Doutor, Henrique saiu do box de Júlia nesse momento, retirando as luvas. A menina vai ficar em observação por pelo menos 24 horas. O raio-x mostrou o início de pneumonia no pulmão direito. Começamos antibiótico. Quanto ao menino, fisicamente está melhor, mas o estado emocional preocupa. Está muito quieto, muito controlado. Não é normal para a idade. Posso ficar com eles? Perguntei imediatamente. Não vou sair daqui até terem alta. Ele sorriu de um jeito triste. Imaginei que diria isso. Vou liberar uma poltrona no quarto dela. Mas, Carol, você precisa fazer o boletim. Tenho obrigação legal de notificar. Casos de suspeita de maus tratos em menor, a gente é obrigado a comunicar às autoridades. Eu sei. Fernanda vai me ajudar com isso. Passamos as horas seguintes entre o hospital e a delegacia mais próxima. Fernanda ficou com as crianças enquanto fui prestar queixa. O delegado de plantão era um homem cansado, com olheiras profundas, mas seus olhos se iluminaram com raiva genuína quando contei a história. Ele anotou tudo meticulosamente, pediu cópias dos registros hospitalares, tirou fotos do estado das roupas molhadas que eu tinha trazido numa sacola plástica. Vamos emitir um mandado de busca para localizar os pais, ele disse. E vou acionar o conselho tutelar imediatamente. Essas crianças não podem voltar para aquela casa até investigarmos completamente. Quando voltei ao hospital, eram quase 9 da manhã. A luz do dia entrava pelas janelas grandes do corredor, mas parecia errada, fora de sincronia com a realidade distorcida que estava vivendo. Pedro estava sentado ao lado da cama de Júlia, segurando a mão da irmã. A menina dormia profundamente, finalmente relaxada, o rosto menos pálido graças à medicação e ao reaquecimento gradual. Tia Carol, Pedro me chamou baixinho quando entrei no quarto. A gente vai voltar para casa? Meu coração se partiu novamente. Agachei na frente dele, segurando suas mãozinhas geladas entre as minhas. Por enquanto não, meu amor. Vocês vão ficar comigo um tempinho. A Júlia precisa se recuperar, e vocês 2 precisam descansar de verdade. Está tudo bem? Ele me olhou com aqueles olhos velhos demais, sábios demais, e assentiu. Está tudo bem. É melhor com você. Pausa. A gente incomoda muito? As lágrimas finalmente transbordaram. Incomodar? Pedro? Vocês nunca poderiam incomodar. Eu amo vocês. Sempre amei. E vou cuidar de vocês. Prometo. Ele se jogou nos meus braços então, finalmente deixando o controle rígido desmoronar. Chorou em silêncio, os ombros sacudindo, agarrado em mim como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que tinha desmoronado completamente. Segurei ele com força, fazendo promessas baixinho,
jurando que nunca mais deixaria nada de ruim acontecer com ele ou com Júlia. Não sabia como iria cumprir essas promessas. Não sabia se tinha recursos, força ou capacidade. Mas naquele momento, segurando meu sobrinho enquanto ele finalmente se permitia ser criança, ser vulnerável, ser assustado, eu soube que não havia escolha. Essas crianças tinham vindo procurar socorro comigo. E eu não iria falhar. O conselho tutelar chegou ao hospital por volta do meio-dia. Eram duas mulheres. Uma mais velha, chamada Vera, e uma mais jovem, chamada Patrícia. Elas conversaram longamente com o Dr. Henrique, analisaram os registros médicos, fotografaram os ferimentos e sinais de desnutrição. Depois, sentaram comigo numa sala de reuniões vazia. Vera foi direto ao ponto. Senhorita Carolina, baseado no que observamos e no boletim de ocorrência, vamos recomendar a retirada temporária das crianças do lar. A situação é classificada como risco iminente. Você, como tia, tem preferência legal para a guarda emergencial. Está disposta a assumir essa responsabilidade? Minha boca estava seca. Estou, consegui dizer. Mas preciso ser honesta. Meu apartamento é pequeno. Tenho só um quarto. E meu salário? Patrícia interrompeu com um sorriso gentil. Existem programas de auxílio. Podemos te conectar com assistência social, ajuda com móveis, até suporte financeiro temporário. Mas o mais importante é: você quer essas crianças? Está preparada para isso? Querer era pouco. Era uma necessidade visceral, um imperativo moral que ia além de qualquer consideração prática. Sim, falei com firmeza. Quero. Vou fazer funcionar. Elas trocaram um olhar satisfeito. Ótimo. Vamos preparar a documentação. A guarda será oficializada em audiência nos próximos dias, mas por enquanto você é responsável legal temporária. Ah, e os pais? Quando localizados, não terão permissão de contato sem supervisão judicial. E a babá? Perguntei. A mulher que abandonou eles? Vera franziu a testa. A polícia está investigando. Pelo que entendemos do relato do menino, pode não ter sido uma babá de verdade. Pode ter sido alguém que seus pais pagaram sem verificar antecedentes. Ou pior, alguém que eles conheciam e que se aproveitou da situação. Estamos apurando. A tarde passou num borrão de papelada. Assinei documentos, forneci comprovantes de renda e residência. Respondi a questionários intermináveis sobre minha vida, meus hábitos, minhas condições de cuidar de duas crianças. Fernanda permaneceu ao meu lado o tempo todo, orientando, apoiando, sendo a advogada que eu não tinha dinheiro para contratar. Quando tudo estava finalizado, voltei ao quarto onde Pedro e Júlia esperavam. A menina tinha acordado e comido um pouco de sopa. Estava mais animada, os olhos finalmente com brilho. Pedro tinha pegado no sono na poltrona desconfortável, exausto pelo trauma das últimas horas. Tia Carol, Júlia me chamou com aquela vozinha fina quando entrei. Vai ficar com a gente? Vou sim, docinho. Vou ficar sempre. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E voltou a mexer na sopinha. Meu celular vibrou naquele momento. Era um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado. Carolina? Era a voz de Marcelo, mas estranha, diferente. Embargada, tensa. Onde estão as crianças? Estão comigo. No hospital. Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Onde você estava, Marcelo? Seus filhos quase morreram hoje. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro pesado. Eu sei. A polícia me ligou. Estamos voltando agora. Foi um mal-entendido, Carol. A babá, ela. Abandonou seus filhos trancados num apartamento sem comida por horas. Completei. A raiva finalmente transbordando. Pedro e Júlia caminharam 8 quilômetros debaixo de chuva no meio da madrugada porque não tinham mais ninguém. Júlia está com pneumonia. Pedro está traumatizado. Isso não é mal-entendido, Marcelo. Isso é negligência. Outro silêncio. Quando ele voltou a falar, a voz estava mais dura. Você não entende as circunstâncias. Não tinha direito de envolver a polícia, o conselho tutelar. São meus filhos. E eu sou a tia deles. A tia que estava aqui quando você não estava. A tia que abriu a porta quando eles bateram.
Você perdeu o direito de falar sobre direitos quando deixou eles com uma estranha e sumiu. Vou buscar meus filhos agora. Não vai? Falei com uma calma que não sentia. Tenho guarda emergencial. Você não pode chegar perto deles sem autorização judicial. E, francamente, depois do que fizeram, acho melhor nem tentar. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Acabara de desafiar meu irmão, de traçar uma linha na areia que talvez nunca pudesse ser apagada. Mas olhando para Pedro dormindo, para Júlia comendo sopa com aquela confiança frágil de quem finalmente se sentia segura, eu soube que tinha feito a única escolha possível. Fernanda entrou no quarto logo depois, o rosto sério. Carol, a polícia localizou seus pais. Eles estavam num hotel em Campos do Jordão. Aparentemente foram para lá ontem de tarde para um fim de semana romântico. Deixaram as crianças com uma mulher que encontraram através de um aplicativo de serviços, sem verificar nada, sem referências. A mulher simplesmente pegou o dinheiro adiantado e foi embora depois de 2 horas. Campos do Jordão. Um fim de semana romântico. Enquanto os filhos ficavam sozinhos, passando frio e fome, meus irmãos estavam num hotel aconchegante nas montanhas, provavelmente jantando em restaurantes caros, tomando vinho junto à lareira. A imagem me enojou tão profundamente que senti náusea física. Eles vão ser processados? Consegui perguntar. Com certeza. Abandono de incapaz, no mínimo. Dependendo do que mais a investigação descobrir, pode piorar. E o Conselho Tutelar está fazendo uma avaliação completa da casa deles. Se encontrarem mais evidências de negligência crônica, a guarda pode se tornar permanente. Permanente. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu me tornaria mãe de Pedro e Júlia. Não tinha planejado isso. Tinha 27 anos, estava solteira. Mal conseguia pagar minhas próprias contas. Como iria criar 2 crianças? Mas então Júlia riu de algo que viu no desenho animado tocando na TV pequena do quarto. Foi uma risada leve, cristalina, o som mais bonito que já tinha ouvido. E soube que daria um jeito. Sempre dava. Júlia recebeu alta no dia seguinte. A pneumonia estava respondendo bem aos antibióticos, mas teria que continuar o tratamento em casa com acompanhamento semanal. Pedro não apresentou complicações físicas graves, apenas alguns gelões leves nos dedos dos pés que cicatrizariam com o tempo. Mas Dr. Henrique recomendou acompanhamento psicológico para ambos, alertando sobre possível transtorno de estresse pós-traumático. Levei as crianças para meu apartamento na tarde de sexta-feira, 3 dias após a madrugada terrível. Tinha usado meu vale-adiantamento do trabalho para comprar 2 colchonetes, roupas novas para os 2, produtos de higiene infantil e comida. Muita comida. Enchi a geladeira e o armário com tudo que consegui comprar, determinada a garantir que nunca mais passassem fome na minha presença. O apartamento parecia ainda menor com 3 pessoas. Pedro e Júlia dormiriam na sala, nos colchonetes que arrumei com lençóis novos e cobertores quentinhos. Não era o ideal, mas era temporário. Pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Na primeira noite, Júlia acordou gritando às 3 da manhã. Corri para a sala e encontrei ela sentada no colchonete, olhos arregalados de terror, procurando algo que não conseguia ver. Pedro já estava ao lado dela, abraçando, sussurrando que estava tudo bem, que era só um sonho. Sentei com os 2 até o amanhecer, cantando baixinho as músicas que minha mãe cantava para mim quando era criança. Eventualmente, ambos dormiram novamente, agarrados um no outro. Fiquei ali, sentada no chão frio, observando os rostinhos finalmente relaxados no sono, e me perguntei se algum dia se sentiriam completamente seguros novamente. O final de semana passou devagar. Cozinhei refeições simples, mas fartas. Assisti desenhos com eles. Ajudei Pedro com o dever de casa que tinha trazido da escola. Júlia queria pintar, então improvisamos com papel sulfite e canetas coloridas que peguei emprestado com uma vizinha. Segunda-feira chegou com uma nova realidade. Precisava voltar ao trabalho, mas não podia deixar as crianças sozinhas. Minha mãe, apesar dos problemas de saúde, se ofereceu para ajudar. Ela viria ao apartamento toda manhã. Ficaria com Pedro e Júlia até eu voltar do plantão à tarde.
Quando viu as crianças pela primeira vez desde a crise, minha mãe chorou. Abraçou os dois com força, fazendo promessas similares às minhas, jurando proteger, cuidar, amar. Pedro, sempre sério, apenas assentiu. Júlia, mais emotiva, chorou junto com a avó. A rotina começou a se estabelecer. Acordava às 5h30, preparava café da manhã, acordava as crianças. Minha mãe chegava às 6h15. Eu saía para o trabalho às 6h30, pegava 2 ônibus até o hospital, começava meu plantão às 8h. Voltava às 5 da tarde. Encontrava as crianças fazendo lição de casa na mesinha de centro, que virou escritório improvisado. Jantávamos juntos. Conversávamos sobre o dia. Brincávamos um pouco. Depois, banho, escovação de dentes, hora de dormir. Todas as noites eu lia uma história para eles, inventando aventuras fantásticas onde irmãos corajosos salvavam reinos inteiros. Aos poucos, Pedro começou a falar mais. Não sobre aquela noite, nunca sobre aquela noite, mas sobre a escola, sobre os amigos, sobre seu time de futebol favorito. Júlia voltou a sorrir com mais frequência, embora ainda tivesse pesadelos recorrentes. A audiência de guarda foi marcada para daqui a 3 semanas. Fernanda me preparou para o que esperar. Marcelo e Letícia estariam lá. Teriam advogado. Provavelmente negariam as acusações. Tentariam pintar tudo como um mal-entendido trágico. Mas tínhamos evidências, documentação médica, o testemunho das próprias crianças. Você está preparada para isso ser permanente? Fernanda me perguntou numa tarde enquanto tomávamos café no hospital. Porque se você ganhar a guarda definitiva, não há volta. É uma responsabilidade para o resto da vida. Olhei pela janela do refeitório, observando a chuva fina que começava a cair novamente. Pensava em Pedro memorizando o caminho até minha casa, planejando uma fuga que esperava nunca precisar usar. Pensava em Júlia tremendo na minha porta, confiando que eu abriria, que eu protegeria. Pensava nas noites lendo histórias, nos jantares juntos, no jeito como os dois corriam para me abraçar quando eu voltava do trabalho. Estou preparada, respondi. São meus filhos agora. Fernanda sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Seu irmão não vai aceitar isso de bom grado. Ela estava certa. Marcelo começou a me ligar obsessivamente. Primeiro, tentando persuasão, dizendo que tudo tinha sido um erro terrível, que tinham aprendido a lição, que as crianças pertenciam com os pais. Quando isso não funcionou, passou para ameaças veladas sobre processar por alienação parental, sobre usar sua influência para me fazer perder o emprego. Bloqueei o número dele. Letícia tentou através de mensagens nas redes sociais, apelos emocionais sobre ser mãe, sobre o direito de redenção. Bloqueei ela também. Não tinha energia para suas manipulações. Toda a energia que possuía estava dedicada a reconstruir a sensação de segurança de 2 crianças profundamente traumatizadas. A psicóloga que começou a atender Pedro e Júlia, doutora Mônica, me chamou para uma conversa particular na 2ª semana. Ela era uma mulher gentil na casa dos 40, com uma presença tranquilizadora que inspirava confiança. Carolina, preciso te alertar sobre algo. Nas sessões com as crianças, especialmente com Pedro, estou descobrindo que a negligência foi muito mais profunda e prolongada do que o incidente isolado daquela noite. Meu estômago se apertou. O que você quer dizer? Pedro me contou que frequentemente ficavam sozinhos em casa por períodos longos, que as refeições eram irregulares, muitas vezes inexistentes, que aprendeu a cozinhar miojo e fazer sanduíche porque tinha fome e ninguém preparava comida. Júlia confirmou, do jeito dela, mais fragmentado. Ela tem memórias de chorar de fome na cama, de acordar sozinha na casa escura sem saber onde os pais estavam. Sentia a raiva ferver novamente, misturada com uma culpa esmagadora. Eu deveria ter visto. Deveria ter percebido. Você não podia saber, doutora Mônica disse gentilmente. Crianças são ensinadas a manter segredos de família. Pedro, especialmente, desenvolveu um senso de responsabilidade profundamente doentio. Ele acredita que é trabalho dele cuidar da irmã, proteger ela, garantir que sobrevivam. Isso não é normal para uma criança de 10 anos.
Ele me disse que memorizou o caminho até minha casa. Falei baixinho. Disse que achava que um dia poderia precisar. Exatamente. Esse nível de planejamento para a sobrevivência indica que ele vivia em estado constante de antecipação de abandono. Sua intervenção, Carolina, literalmente salvou não apenas as vidas físicas dessas crianças, mas também qualquer chance de desenvolvimento emocional saudável. Se tivessem permanecido naquele ambiente mais tempo, os danos psicológicos poderiam ter se tornado irreversíveis. As palavras eram pesadas, carregadas de implicações. Saí daquele consultório com uma determinação renovada. Não importava o que custasse, financeira ou emocionalmente, essas crianças nunca mais voltariam para aquela casa. A investigação do Conselho Tutelar trouxe mais revelações perturbadoras. Quando inspecionaram o apartamento de Marcelo e Letícia, encontraram o quarto das crianças em condições deprimentes. Colchões velhos sem lençóis adequados, roupas sujas amontoadas, pouquíssimos brinquedos. Enquanto isso, o quarto do casal era luxuoso, com cama king size cara, TV de tela grande, closet cheio de roupas de marca. A geladeira estava praticamente vazia, exceto por cervejas e uma garrafa de vodka. Não havia alimentos adequados para crianças. Os vizinhos, quando entrevistados, relataram ouvir brigas frequentes, barulho de festas até tarde e admitiam raramente ver as crianças brincando ou saindo. Um vizinho em particular, o Sr. Augusto do apartamento ao lado, forneceu um testemunho devastador. Ele contou que várias vezes tinha ouvido Júlia chorando compulsivamente através das paredes finas, choramingando sobre fome e medo. Uma vez tinha batido na porta para oferecer ajuda, mas Letícia o dispensou friamente, dizendo que a filha era dramática e buscava atenção. Todo esse material foi compilado num relatório técnico que seria apresentado em audiência. Fernanda me mostrou uma cópia preliminar. Era leitura nauseante. Página após página documentando negligência sistemática, priorização de estilo de vida luxuoso sobre necessidades básicas infantis, completa indiferença ao bem-estar emocional das crianças. Como eles puderam? Perguntei, a voz falhando. São os próprios filhos. Fernanda fechou a pasta com um suspiro cansado. Algumas pessoas têm filhos pelos motivos errados. Status social, expectativa familiar, acidente que não quiseram abortar. E depois, quando a realidade da parentalidade bate, quando percebem o sacrifício envolvido, simplesmente não se importam o suficiente para mudar seus comportamentos. Mas eles pareciam normais quando os vi. Nas poucas vezes que nos encontramos, pareciam pais comuns. Ela me olhou com uma sabedoria triste. Negligência não usa uma placa no pescoço. Negligenciadores podem ser charmosos, bem vestidos, socialmente adaptados. É o que acontece atrás das portas fechadas que importa. E atrás daquela porta, 2 crianças estavam sendo lentamente destruídas. Cheguei em casa naquela noite e encontrei Pedro ajudando Júlia com uma atividade de colorir. Ele explicava pacientemente como não sair das linhas, elogiando cada tentativa da irmã. Júlia ria, manchando tinta nos dedos e no rosto. Minha mãe, sentada no sofá, tricotava um cachecol pequeno para Júlia, sorrindo para a cena. Era uma imagem de normalidade doméstica tão bonita que doía. Essa deveria sempre ter sido a realidade deles. Infância protegida, amor incondicional, segurança emocional. Em vez disso, tinham vivido anos num ambiente tóxico, desenvolvendo mecanismos de defesa que nenhuma criança deveria precisar. A audiência chegou numa manhã fria de julho. Eu tinha pedido o dia de folga, vestido minha melhor calça e blusa, tentado parecer responsável e capaz. Fernanda me encontrou na entrada do fórum, me dando um abraço apertado e instruções finais. Seja honesta. Seja você mesma. Mostre que ama essas crianças e está comprometida com o bem-estar delas. O juiz vai ver através de qualquer performance. Entramos na sala de audiência. Era menor do que imaginava, com uma mesa comprida onde o juiz se sentaria, cadeiras para advogados e partes, e uma bandeira do Brasil numa das paredes. Marcelo e Letícia já estavam lá, sentados com seu advogado,
Um homem de terno caro com cara de quem cobrava por hora valores astronômicos. Ver meu irmão me chocou. Ele tinha envelhecido anos em semanas. O rosto estava pálido, magro, olheiras profundas. Letícia parecia ainda pior. O cabelo desgrenhado, maquiagem mal aplicada tentando esconder sinais de noite sem dormir. Ambos me lançaram olhares carregados de emoções complexas, que não consegui decifrar completamente. Raiva, vergonha, desespero. O juiz entrou, um homem na casa dos 60 com expressão severa. Todos se levantaram, depois sentaram quando ele indicou. A audiência começou formalmente. Cada lado apresentou seu caso. O advogado de Marcelo falou primeiro, tecendo uma narrativa sobre pais trabalhadores que cometeram um erro de julgamento isolado. Pintou a situação como mal-entendido trágico. Enfatizou que meus irmãos estavam devastados, que tinham aprendido a lição, que eram candidatos para reabilitação através de terapia familiar obrigatória. Quando foi minha vez, Fernanda apresentou o relatório do Conselho Tutelar completo, os registros médicos, fotos do estado das crianças quando chegaram no hospital, depoimentos de vizinhos. Cada peça de evidência era uma martelada final num caixão já bem pregado. O juiz ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Depois pediu para falar comigo diretamente. Senhorita, Carolina, você entende a magnitude do que está assumindo? Criar 2 crianças não é responsabilidade pequena, especialmente crianças traumatizadas que vão requerer apoio substancial. Levantei, as pernas tremendo ligeiramente, mas mantive a voz firme. Entendo perfeitamente, Excelência. Não foi uma decisão que tomei levianamente. Mas essas crianças merecem um lar onde sejam priorizadas, onde suas necessidades sejam atendidas, onde sejam amadas incondicionalmente. Posso oferecer isso. Talvez não tenha a casa maior ou os recursos financeiros mais abundantes, mas tenho compromisso total com o bem-estar delas. E elas confiam em mim, o que acredito ser o mais importante. O juiz assentiu pensativamente. E seu irmão? Como essa decisão afetará o relacionamento familiar? Respondi cuidadosamente. Amo meu irmão. Sempre vou amá-lo. Mas amor não significa permitir comportamentos destrutivos. Se ele genuinamente mudar, se fizer o trabalho necessário para se tornar um pai adequado, talvez um dia possa reconstruir relacionamento com os filhos. Mas isso tem que ser no tempo e condições deles, não dele. Minha lealdade agora é com Pedro e Júlia. O juiz virou para Marcelo. Senhor Marcelo, tem algo a dizer? Meu irmão se levantou lentamente. Suas mãos tremiam. Ele olhou para mim e vi lágrimas nos olhos. Carol, ele começou, a voz rachada. Eu estraguei tudo. Você está certa. Sobretudo, eu coloquei nossos filhos em risco. Coloquei coisas sem importância acima deles. Eu não mereço ser chamado de pai. Letícia soluçou ao lado dele, o rosto enterrado nas mãos. Marcelo continuou. Não vou lutar contra a guarda. Fernanda me informou da decisão dele mais cedo, mas ainda assim doía ouvir em voz alta. Você é melhor para eles do que eu jamais fui. Só peço, por favor, deixe que eu tente consertar isso. Não agora. Sei que vou precisar de tempo, de terapia, de provar que mudei. Mas um dia, talvez, se eles quiserem, eu possa voltar a fazer parte das vidas deles. As lágrimas desceram pelo meu rosto, impossíveis de conter. Não respondi. Não cabia a mim fazer aquela promessa. Cabia a Pedro e Júlia decidirem, quando estivessem prontos, se queriam perdoar, se queriam tentar reconstruir algo com os pais biológicos. O juiz bateu o martelo suavemente. Considerando todas as evidências apresentadas, o testemunho das partes e o melhor interesse das crianças, concedo guarda integral e definitiva de Pedro e Júlia Hart para Carolina Silva Santos. Os pais biológicos manterão direitos de visitação supervisionada, frequência e condições a serem determinadas após avaliação psicológica completa e comprovação de ambiente seguro. Esta audiência está encerrada. Foi isso. Em menos de 2 horas, eu tinha me tornado mãe legal de 2 crianças. A realidade me atingiu como uma onda gigante.
Não havia mais volta. Isso era permanente, real, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Saí do fórum sem falar com Marcelo ou Letícia. Fernanda me guiou através dos corredores enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Do lado de fora, o sol tinha saído entre as nuvens, iluminando a cidade cinzenta com uma luz dourada improvável. Vamos buscar as crianças, Fernanda disse gentilmente. Elas estão esperando na casa da sua mãe. Você precisa contar para elas. A viagem até o apartamento da minha mãe em Santo André pareceu durar uma eternidade e um segundo simultaneamente. Quando cheguei, Pedro e Júlia estavam assistindo TV, mas se levantaram imediatamente quando me viram, os rostos ansiosos, expectantes, com medo da resposta que eu trazia. Agachei na frente deles, segurando as mãozinhas de ambos. As palavras travaram na garganta por um momento. Emoção demais tentando sair de uma vez. Vocês vão morar comigo. Para sempre, se vocês quiserem. Sou responsável por vocês agora. Legal e oficialmente. Vocês são meus. Júlia gritou de alegria e se jogou nos meus braços com tanta força que quase me derrubou. Pedro ficou parado, o corpo rígido, processando. Depois, lentamente, seus ombros começaram a tremer. Chorou silenciosamente. Anos de tensão e medo finalmente encontrando saída. Para sempre? Ele sussurrou contra meu ombro. De verdade? De verdade, meu amor. Para sempre. Minha mãe chorava abertamente, sorrindo através das lágrimas. Fernanda tinha os olhos marejados. E ali, no meio da sala pequena do apartamento da minha mãe, cercada pelas duas crianças que tinham mudado minha vida completamente, eu senti uma paz profunda. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da minha vida. Adaptação não era palavra forte suficiente para descrever a montanha-russa emocional que vivemos. Júlia tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, buscando por mim no escuro. Pedro desenvolveu ansiedade de separação severa, entrando em pânico se eu me atrasava 5 minutos para buscá-lo na escola. Doutora Mônica nos guiou através de tudo com paciência infinita. Sessões semanais de terapia para as crianças, sessões mensais comigo para discutir estratégias de parentalidade. Aprendeu sobre trauma infantil, sobre como construir apego seguro, sobre a importância de rotinas consistentes. Financeiramente, era apertado. Muito apertado. Meu salário cobria o básico, mas extras eram impossíveis. Fernanda me conectou com programas de auxílio social que ajudaram com roupas, material escolar, parte dos custos de terapia. Minha mãe, apesar de suas limitações, cozinhava para nós várias vezes por semana, esticando o meu orçamento de alimentação. Mas tinha momentos de alegria pura que faziam cada dificuldade valer a pena. A primeira vez que Júlia me chamou de mãe sem perceber, simplesmente deixando a palavra escorregar naturalmente enquanto pedia ajuda com o dever de casa. O jeito que Pedro começou a relaxar, a ser criança, a rir de piadas bobas e brincar com outras crianças no parquinho sem aquele olhar vigilante constante. 6 meses após a audiência, Marcelo pediu para me encontrar. Combinamos num café neutro durante o dia, apenas nós dois. Ele chegou pontualmente, parecendo melhor do que na última vez que vira. Tinha emagrecido de forma saudável, o rosto menos inchado, os olhos mais claros. Carol, obrigado por aceitar conversar. Ele mexeu nervosamente no copo de café. Estou fazendo terapia, 3 vezes por semana. E Letícia também. Estamos tentando entender como chegamos naquele ponto. Como falhamos tão completamente. Escutei em silêncio, deixando ele falar. Ele continuou. Percebi que usei os filhos como acessórios. Como parte da imagem que queria projetar de sucesso, família perfeita. Mas nunca realmente os conheci. Nunca me importei em conhecer quem eram, o que precisavam. Só queria que se comportassem, que não atrapalhassem minha vida. A honestidade brutal era chocante vinda dele. Marcelo sempre tinha sido mestre em justificativas, em colocar culpa em fatores externos. Essa versão dele, assumindo responsabilidade total, era estranha e ao mesmo tempo necessária. Não espero perdão, ele disse.
Nem seu, nem deles. Mas quero que saiba que estou tentando mudar. E se um dia Pedro ou Júlia quiserem me ver, eu vou estar pronto. Não como o pai que fui, mas como alguém que está genuinamente trabalhando para ser melhor. Assenti lentamente. Vou considerar isso quando eles estiverem prontos. Não agora, mas talvez um dia, se eles pedirem. Ele pareceu aliviado só com essa pequena possibilidade. Obrigado. É mais do que mereço. Nos despedimos sem abraço, sem drama. Só duas pessoas que compartilhavam história e sangue tentando navegar consequências devastadoras de escolhas ruins. Não sabia se confiava nele, se ele realmente mudaria a longo prazo. Mas havia algo na sua postura, na ausência de defensividade, que sugeria que talvez, apenas talvez, ele estivesse sendo honesto. O primeiro ano completo de Júlia na escola foi desafiador, mas revelador. Ela tinha ficado para trás academicamente, lacunas significativas em leitura e matemática, devido a faltas frequentes e falta de suporte em casa. Contratei uma professora particular com dinheiro que não tinha, mas que encontrei cortando outros gastos. Lentamente, ela começou a alcançar os colegas. Pedro se destacou no futebol. Seu treinador comentou que tinha talento real, disciplina e determinação raras para a idade. Comprei chuteiras de segunda mão e fiz malabarismos com horários para garantir que nunca perdesse um treino. Ver ele correndo no campo, sorrindo, sendo apenas um menino de 11 anos sem peso do mundo nos ombros, era terapêutico para ambos. Mudamos de apartamento um ano após a guarda ser concedida. Consegui aprovação para um financiamento habitacional de um apartamento pequeno de 2 quartos em Vila Mariana. Não era luxuoso, mas era nosso. Pedro e Júlia teriam o próprio quarto, privacidade, um espaço que era verdadeiramente lar. A mudança foi emocionante. As crianças ajudaram a carregar caixas, decidiram onde cada coisa iria, escolheram cores para pintar o quarto deles. Júlia quis rosa claro. Pedro aceitou, contanto que seu lado tivesse posters de futebol. Eles negociaram, comprometeram, riram. Era lindo de assistir. Na primeira noite no apartamento novo, fiz um jantar especial. Lasanha, a receita da minha avó que minha mãe me ensinou. Comemos juntos na mesinha pequena da cozinha, velas acesas criando atmosfera aconchegante. Brindamos com suco de uva, celebrando novos começos. Depois do jantar, Júlia me perguntou algo que me pegou desprevenida. Tia Carol, posso te chamar de mãe? Tipo, de verdade? Meu coração inchou a ponto de doer. Claro que pode, docinho. Seria uma honra. Pedro, mais reservado, apenas sorriu. Mas naquela noite, quando fui dar boa noite, ele sussurrou: Boa noite, mãe. E fechou os olhos rapidamente, como se envergonhado da vulnerabilidade. Chorei no meu quarto depois, lágrimas de alegria e alívio e gratidão. Tinha ganhado uma família da forma mais improvável e dolorosa possível. Mas tinha ganhado. O relacionamento com Marcelo evoluiu lentamente. Após um ano de terapia consistente e mudanças comportamentais comprovadas, concordei em permitir ligações supervisionadas com as crianças. Eram breves, sempre comigo presente, sempre com a opção das crianças encerrarem a qualquer momento. Pedro era cauteloso, cortês, mas distante. Respondia perguntas, contava sobre escola, mas nunca aprofundava. Júlia, naturalmente mais aberta, ficava animada com as ligações, mas também tinha dias onde recusava terminantemente falar. Respeitei ambos os ritmos. Letícia tentou o mesmo, mas as crianças eram mais resistentes com ela. Especialmente Júlia, que retinha memórias mais viscerais de ser ignorada pela mãe. Talvez com o tempo isso mudasse. Talvez não. Cabia a elas decidir quanto perdão poderiam oferecer. 2 anos após aquela madrugada terrível, a vida tinha encontrado um ritmo sustentável. Eu tinha conseguido promoção no hospital, virando enfermeira assistente com salário melhor e horários mais previsíveis. As crianças estavam prosperando na escola, fazendo amigos, participando de atividades extracurriculares. Pedro, agora com 13 anos, estava se transformando num adolescente. Tinha crescido 10 centímetros, a voz começando a engrossar.
Ainda era sério demais para a idade, mas aprendia a relaxar, a confiar que o mundo não iria desmoronar se baixasse a guarda. Sua terapeuta estava otimista sobre o progresso. Júlia, com 9 anos, era borboleta social. Falava pelos cotovelos, tinha opinião sobre tudo, sonhava em ser veterinária. Os pesadelos tinham diminuído para talvez uma vez por mês. E quando aconteciam, ela sabia me procurar, sabia que eu estaria lá. Comecei a namorar. Era estranho abrir meu coração para alguém novo quando minha vida estava tão completamente dedicada às crianças. Mas conheci um homem chamado Daniel, fisioterapeuta no mesmo hospital, que era gentil e paciente, e não se assustou quando expliquei minha situação complexa. Ele conheceu Pedro e Júlia depois de 3 meses de namoro. Foi jantar descontraído em casa, onde ficou claro que ele não estava tentando substituir ninguém, apenas ser presença positiva nas suas vidas. As crianças foram educadas, mas reservadas. Com o tempo, aqueceram para ele, especialmente quando descobriram que jogava videogame bem e podia ensiná-los truques. Não sabia se Daniel seria permanente, mas pela primeira vez em anos, permitia pensar em futuro que incluía mais do que apenas sobrevivência. Talvez incluísse até felicidade. A cicatriz daquela noite nunca desapareceria completamente. Pedro ainda verificava compulsivamente se as portas estavam destrancadas. Júlia ainda tinha momentos de ansiedade quando eu me atrasava, mas estavam crescendo ao redor do trauma, incorporando-o em suas histórias, sem deixar que as definisse completamente. Marcelo manteve a consistência em sua recuperação. Após 2 anos, o juiz permitiu visitas presenciais supervisionadas. Uma vez por mês, as crianças o encontravam num espaço neutro, sempre com o supervisor presente, por 2 horas. Eram encontros cautelosos, conversas superficiais, mas eram algo. Ele nunca pedia mais do que oferecido. Nunca pressionava por mais tempo ou intimidade. Aceitava o que as crianças estavam dispostas a dar com gratidão genuína. Era difícil reconciliar esse homem humilde com o irmão arrogante que tinha colocado filhos em risco mortal. Talvez pessoas pudessem mudar, dado suficiente motivação e suporte. Letícia era história diferente. Ela tinha abandonado a terapia após 6 meses, insistindo que estava curada, que tinha sido Marcelo o problema primário. Tentou forçar visitas, contratar advogados para reverter decisões judiciais, criar drama. Eventualmente, o juiz suspendeu completamente seus direitos de contato até que demonstrasse compromisso sério com tratamento psicológico. As crianças não perguntavam sobre ela. Talvez um dia perguntariam. Talvez não. Não era meu lugar forçar perdão ou reconciliação. Meu lugar era garantir que se sentissem seguras, amadas, protegidas enquanto navegavam seus próprios processos de cura. 3 anos após a madrugada que mudou nossas vidas, Júlia me fez uma pergunta enquanto preparávamos o jantar juntas. Mãe, você se arrepende de ter aberto a porta naquela noite? Parei de picar cebolas, olhando para aquela menininha que tinha crescido tanto. Se arrepender? Nunca, meu amor. Foi a melhor decisão que já tomei. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo trabalhoso, especialmente por ser difícil e trabalhoso. As melhores coisas da vida geralmente são. E vocês dois, ela abracei Júlia lateralmente, você e o Pedro, são as melhores coisas da minha vida. Ela sorriu aquele sorriso que iluminava o mundo e voltou a ajudar com a salada. Pedro entrou na cozinha nesse momento, voltando do treino, suado e feliz. Cheira bem aqui, ele comentou, roubando um pedaço de tomate da tigela. Tira essas mãos sujas da comida. Fingi repreender. Vai tomar banho primeiro. Ele revirou os olhos dramaticamente, mas obedeceu. E eu ri. Brigas normais, rotinas normais, família normal. Era tudo o que sempre quis para eles. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei na varanda pequena do apartamento com xícara de chá, observando a cidade iluminada lá embaixo. Pensava em como vida podia virar completamente em questão de horas. Como uma decisão de abrir uma porta às 4:30 da madrugada tinha desencadeado sequência de eventos que transformou 3 vidas completamente.
Se tivesse hesitado, se tivesse ignorado as batidas, se tivesse mandado eles embora, não conseguia nem imaginar. O destino tinha sido cruel com Pedro e Júlia, mas também tinha sido gentil, colocando-os no meu caminho quando mais precisavam. Meu celular tocou. Era Fernanda. Oi, Fê. Atendi. Carol, desculpa ligar tarde, mas achei que ia querer saber. Acabei de receber informação de um contato no Ministério Público. A investigação sobre a babá falsa. Descobriram que era esquema maior. Meu estômago se revirou. O que você quer dizer? Aparentemente, ela fazia parte de rede que explorava pais negligentes. Identificava famílias onde crianças eram deixadas sozinhas frequentemente. Oferecia serviços de babá barato. E depois abandonava as crianças deliberadamente, esperando que algo ruim acontecesse para depois extorquir os pais. Senti náusea subir. Meu Deus! No caso do Marcelo e da Letícia, o plano era abandonar as crianças tempo suficiente para causar pânico, mas não perigo real. Eles não contavam com a severidade da tempestade, com o frio extremo, com Pedro decidir caminhar. Foi pura sorte que ele encontrou você a tempo. Sorte, preparo, amor. Seja lá o que foi, tinha funcionado. Eles estão pegando essas pessoas? Perguntei. Sim, prisões já foram feitas. Vai ter processo criminal. Provavelmente vão querer seu testemunho e das crianças em algum momento. Tudo bem. A gente vai fazer o que for necessário. Desligamos depois de alguns minutos. Mais uma camada de horror revelada. Mais uma evidência de que o que tinha acontecido não foi simplesmente negligência passiva, mas consequência de rede criminosa, explorando vulnerabilidades. Marcelo e Letícia tinham colocado os filhos em posição de serem alvos. Era responsabilidade deles, independente das intenções da criminosa. Os meses seguintes trouxeram aquele processo criminal. Foi doloroso. Tive que depor, relatar em detalhes a condição das crianças quando chegaram na minha porta. Pedro teve que testemunhar, o que doutora Mônica preparou cuidadosamente através de sessões específicas de preparação para tribunal. Júlia foi poupada por ser muito nova, mas seu testemunho foi registrado em vídeo com psicóloga especializada. Assistir à gravação, ouvir aquela vozinha descrevendo o frio, o medo, a fome, foi devastador. A mulher que tinha se passado por babá foi condenada a 8 anos de prisão. Outros membros da rede receberam sentenças similares. Marcelo e Letícia não foram processados criminalmente nesse caso específico, já que eram considerados vítimas do esquema, mas ficou registrado como evidência adicional de negligência no processo de família. A exposição pública do caso foi intensa. Jornais locais cobriram manchetes sensacionalistas sobre rede criminosa que explorava crianças vulneráveis. Tentei proteger Pedro e Júlia da atenção da mídia o máximo possível, mas inevitavelmente alguns colegas de escola descobriram, levando a conversas difíceis sobre privacidade e como lidar com curiosidade alheia. Pedro, sempre maduro além dos anos, lidou com estoicismo impressionante. Respondeu perguntas diretas de forma direta, depois mudou de assunto. Júlia teve mais dificuldade, ficando emotiva quando outros alunos faziam perguntas intrusivas. Conversei com a direção da escola, estabelecendo limites claros sobre o que seria tolerado. 4 anos após aquela madrugada, vida tinha se estabilizado num ritmo confortável. Pedro estava com 15 anos, cursando o primeiro ano do ensino médio com notas excelentes. Tinha grupo sólido de amigos, continuava jogando futebol competitivamente e começava a falar sobre planos de faculdade. Queria cursar educação física, talvez se tornar treinador. Júlia, com 11 anos, estava na transição complicada para a adolescência. Hormônios, drama social, mudanças corporais que a deixavam autoconsciente. Navegávamos juntas, com muita conversa, alguns atritos, muito amor. Ela tinha mantido o sonho de ser veterinária, voluntariando num abrigo de animais aos sábados. Daniel tinha se tornado parte permanente das nossas vidas. Morávamos juntos há 6 meses, tendo combinado apartamentos para ter espaço maior. As crianças tinham participado da decisão,
dando opiniões sobre o novo lugar, escolhendo como decorar seus quartos expandidos. Ele era parceiro genuíno na parentalidade, respeitando meus limites enquanto oferecia suporte consistente. Marcelo tinha progredido ao ponto onde visitas não precisavam mais ser supervisionadas por profissional. As crianças o visitavam uma vez por mês no apartamento novo dele. Um lugar modesto, muito diferente da ostentação anterior. Ele tinha se reconectado com valores, trabalhava menos, vivia mais simplesmente. O relacionamento com os filhos era cordial, respeitoso, mas distante. Talvez sempre seria. Numa tarde de domingo, enquanto preparávamos churrasco na pequena área de lazer do prédio, Pedro me puxou de lado. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Sempre. Ele hesitou, o rosto sério. Você já pensou no que teria acontecido se a gente não tivesse conseguido chegar até você naquela noite? A pergunta me acertou como soco. Pensava nisso todo dia agradecer silenciosamente por terem conseguido. Penso sim, admiti. E me assusta muito. Mas vocês conseguiram. Você foi incrivelmente corajoso e forte, e trouxe você e sua irmã para a segurança. Ele assentiu devagar. Eu sabia que você nos salvaria. Sempre soube. Por isso memorizei o caminho. Porque sabia que se precisássemos, você estaria lá. As lágrimas arderam nos meus olhos. Sempre vou estar, Pedro. Sempre. Ele me abraçou. E não era mais aquele menino pequeno tremendo na minha porta. Era adolescente, quase da minha altura, forte e saudável. Mas o abraço carregava a mesma necessidade de segurança. A mesma confiança que tinha colocado em mim 4 anos atrás. Júlia apareceu nesse momento, reclamando que Daniel estava queimando as linguiças. Rimos, voltamos para o churrasco, para a normalidade barulhenta e maravilhosa de família funcional. Aquela noite, depois que todos dormiram, me peguei pensando em jornadas. A minha, das crianças, até de Marcelo. Nenhuma tinha sido linear. Todas tinham cicatrizes, desvios, momentos de escuridão profunda, mas também tinham luz, crescimento, redenção em doses variadas. Eu tinha começado como tia solteira lutando para se sustentar. Tinha me tornado mãe por necessidade, por amor, por impossibilidade de abandonar crianças que precisavam. Tinha crescido na função, aprendido através de erro e tentativa, sacrificado confortos pessoais inúmeras vezes, mas tinha ganhado família, propósito, amor mais profundo que jamais imaginei possível. Pedro e Júlia tinham começado em lar negligente, sofrendo privações emocionais e físicas que nenhuma criança deveria. Tinham sobrevivido noite que poderia ter terminado em tragédia. Tinham lutado através de trauma, terapia, adaptação à nova vida. Estavam se tornando pessoas incríveis, resilientes não apesar do que passaram, mas tendo incorporado essas experiências em suas forças. Até Marcelo, talvez especialmente Marcelo, estava em jornada. De pai negligente a homem confrontando falhas, fazendo o trabalho árduo de mudança real. Não sabia se alcançaria a redenção completa, mas estava tentando, o que era mais do que muitos faziam. 5 anos. Meio década desde aquelas batidas na porta que mudaram tudo. Pedro estava prestes a completar 16 anos, Júlia 12. Planejávamos festa de aniversário conjunta, primeira vez que concordavam em compartilhar celebração sem brigar. A festa seria na nossa casa, nada extravagante, apenas amigos próximos, família escolhida. Minha mãe, mais frágil, mas ainda presente, ajudaria com salgadinhos. Daniel cuidaria do som. Fernanda viria com o marido. Alguns colegas de escola das crianças, seus professores favoritos, o treinador de futebol do Pedro, a veterinária do abrigo onde Júlia voluntariava. E Marcelo. Tinha sido decisão das crianças convidá-lo. Não para ficar a festa toda, mas para aparecer, dar os parabéns, ser parte daquele momento. Era progresso significativo, sinalizando perdão gradual, aceitação de que pessoas podiam mudar. Na manhã da festa, acordei cedo para começar preparativos. Júlia surgiu na cozinha ainda de pijama, cabelo bagunçado, sorriso sonolento.
Bom dia, mãe. Precisa de ajuda? Trabalhamos juntas, cortando frutas, organizando copos, pendurando decorações simples. Pedro apareceu depois, assumindo tarefas mais pesadas, movendo móveis, arrumando o som. Daniel foi buscar o bolo, encomendado de uma confeitaria pequena do bairro. Por volta do meio-dia, os primeiros convidados começaram a chegar. A casa encheu de risadas, conversas, música. Pedro jogava videogame com amigos. Júlia mostrava fotos dos animais do abrigo para qualquer um disposto a ouvir. Era barulhento, caótico, perfeito. Marcelo chegou no meio da tarde, carregando presentes embrulhados com capricho. Parou na entrada, visivelmente nervoso. Pedro e Júlia se aproximaram, cumprimentaram educadamente. Ele entregou os presentes, desejou feliz aniversário com voz emocionada. Ficou apenas meia hora. Conversou um pouco com as crianças, cumprimentou outros convidados brevemente, agradeceu a mim pelo convite. Quando foi embora, Pedro comentou: "Foi bom ele ter vindo." Júlia concordou. Não era perdão completo. Não era relacionamento reparado. Mas era começo. A festa continuou até o anoitecer. Quando o último convidado foi embora, desabamos juntos no sofá, exaustos e felizes. Júlia estava quase dormindo no meu colo. Pedro esticado na poltrona. Sorriso satisfeito no rosto. Daniel recolhia lixo tranquilamente. Foi a melhor festa, Júlia murmurou. Obrigada, mãe. De nada, docinho. Feliz aniversário. Pedro olhou para mim, aquele olhar que ainda carregava profundidade além dos anos. Tia Carol, ele começou. E notei que ocasionalmente ainda usava o título antigo, especialmente em momentos emocionais. Você salvou nossas vidas. Sabe disso, né? Vocês salvaram as suas próprias, corrigi gentilmente. Eu só abri a porta. Vocês que tiveram coragem de bater. Ele sorriu, mas balançou a cabeça. Você fez mais que abrir a porta. Você nos deu lar, família, futuro. A gente nunca vai esquecer. Meu coração transbordou. Eu também nunca vou esquecer. Daquela madrugada, das suas carinhas molhadas e assustadas, de como vocês confiaram em mim. Foi o dia que me tornei mãe de verdade. Júlia se aconchegou mais perto. Somos família agora. Para sempre. Para sempre, concordei, beijando a testa dela. Olhei ao redor da nossa sala bagunçada com restos de festa, para Daniel recolhendo o último pedaço de lixo com sorriso paciente, para Pedro e Júlia relaxados e seguros, e senti gratidão esmagadora. A jornada tinha sido brutal em momentos. Tinha me quebrado e reconstruído inúmeras vezes. Mas valeu cada lágrima, cada sacrifício, cada noite sem dormir, porque tinha dado àquelas duas crianças algo que todo ser humano merece. Amor incondicional, segurança, lar verdadeiro. E tinha ganhado mais do que dei. Tinha ganhado propósito, família, amor que transformava tudo. 5 anos atrás, batidas urgentes na madrugada tinham mudado 3 vidas para sempre. Hoje, naquela sala cheia de amor e risadas e bagunça feliz, eu sabia com absoluta certeza que tinha feito cada escolha certa. Tinha aberto a porta quando importava. E continuaria abrindo, sempre, para essas duas almas preciosas que chamavam de mãe. Éramos família. Não por sangue ou biologia, mas por escolha, amor e compromisso inabalável. E nada, absolutamente nada, poderia mudar isso.